Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Está começando mais um episódio do nosso podcast Café com Low Carb. Pra quem for ver depois, boa tarde, boa noite, temos um gripado. Só tô um pouco fanho, tossindo, mas a morte vem lentamente. O que emagrece mais, dieta ou exercício? Esse é o tema do nosso podcast hoje. É um podcast de milhões. É um podcast de 2 segundos, porque a Isadora vai falar exercício, acabou, finalizou, a gente deixa aqui os arrobas e tchau, não é isso? Não. Então tá bom. Então vamos explorar um pouco mais sobre esse assunto e você vai dizer por que o A ou o B emagrece mais, se dá para emagrecer só com A ou só com B. Então vamos lá. Pra eu segurar a audiência, o que Tu vai emagrece... deixar pro final pra dizer a resposta. Bom, todo lugar que a gente vai assistir, vai ouvir um podcast foi assim. Ou você vai assistir um vídeo no YouTube, os caras fazem isso. Então, agora me aguentem. Então é o seguinte, o que seria emagrecer mais ou não? Eu vou entender emagrecimento, na verdade, como resultado. Então, não vamos pensar o que emagrece mais e no final eu explico o porquê. Então, o que dá mais resultado? Então, eu comecei, um exemplo aqui, eu comecei uma dieta e aí eu quero emagrecer 10 quilos em, 4 meses e dentro desses 4 meses, o que eu preciso fazer? Então, a pessoa vai fazer, a primeira alteração que ela faz é o que ela come. E assim, o que acontece? As pessoas pensam o seguinte, para eu emagrecer eu tenho que comer menos e me exercitar mais. Essa é a regra mais mitológica que a gente pode ter nesse campo de emagrecimento. E por quê? Porque o nosso metabolismo, o que é o metabolismo? É como se fosse nosso central de dados. Então lá tem uma central de dados falando assim, você gasta isso de energia e precisa disso para continuar. Então ele vai fazendo esse balanço todo dia. É como se quando a gente dormisse e acordasse, a gente desse um reset. Tá? Para quem joga videogame, sacou. Quem não joga, procure. Então, é como se cada 24 horas a gente desse um reset. Só que, o que a gente faz? Ao longo de cada 24 horas, ao longo do tempo, vai formatando. É como se literalmente a gente fosse um disco. A gente vai formatando um novo estilo de vida, uma nova forma de fazer com que aquele metabolismo funcione. A gente vai mandando novos dados e isso vai fazendo com que a gente funcione diferente. E da onde que vem o principal? Do que a gente come, porque é dali que vem a energia. Isa, mas o exercício não é o que a gente gasta? Tudo a gente gasta. Então, a taxa de metabolismo basal, que é calculado quando você vai no nutricionista, nutrólogo, endocrinologista, que deveria pelo menos calcular, o que é isso? É a quantidade de calorias que você gasta para se manter vivo. Então, e vai existir essa taxa de metabolismo total também, que é tudo que você faz. Então, o corpo, vocês não percebem, né? Eu também não percebo, a gente não fica reparando, mas a gente está respirando. E agora você está reparando que está respirando porque eu falei. Então, você também não percebe, mas seu coração está batendo, e assim sucessivamente. Você está pensando. A gente está pensando. E o cérebro é uma máquina que gasta muita energia. Exatamente. Então, tudo isso faz com que precise de energia. É como se fosse uma máquina. Então, o seu celular precisa de energia. O que você faz com ele? Carrega. Quando ele, tá falando para você, vou desligar. O celular é um bom exemplo, porque o celular, se você deixar ele ligado e deixar ele no cantinho, ele vai gastar energia. Ele vai gastar. Só que muito mais devagar do que se você ligar o Instagram e ficar assistindo o TikTok e ficar vendo vídeo o dia inteiro. Ou ficar ouvindo nosso podcast, assim vai. Não, aí não gasta nenhuma energia. A gente tem a gente fez uma concessão aqui, fez um acordo com a Enel e não gasta energia se você estiver ouvindo o podcast, tá? Seu celular, ele é movido a bateria solar, a energia solar, enquanto o nosso podcast está tocando. Então, assim, pense o seguinte. Imagine esse exemplo do celular, é fácil de entender. O seu corpo funciona basicamente igual. Então, todos os sistemas operacionais do celular, todos os aplicativos, tudo que você tem ali ligado, se você coloca Bluetooth para funcionar, se você vai ligar o fone de ouvido, cada coisinha que você coloca a mais vai depender mais de fazer com que aqueles dados rodem e isso vai fazer com que gaste mais caloria.
ou mais bateria. O corpo é a mesma coisa. Então, só que o celular você coloca na parede e ele carrega. O seu corpo você come e ele carrega. Então, funciona da mesma forma. Quando você come a mais do que deveria, então vamos supor aqui, eu vou fazer conta básica, já falei que eu sou péssima em matemática. Então, vamos supor que você precisa, sua taxa lá de metabolismo basal é de 1.000 calorias. Aí, todo dia, se você comer 1.000 calorias, você empatou e tá tudo bem. Então, déficit calórico emagrece? Sim, déficit calórico emagrece, mas não é o ponto principal. Porque se a gente pensar só em calorias, pode matar tudo aqui e todo mundo só contar caloria. Mas tudo é uma química. Então, o corpo vai entrar numa química o tempo todo. O que você come, da forma que você come, da maneira que você pensa, como você age, tudo. Como o seu organismo processa. Quanto você dorme, quanto não dorme, tudo isso vai virar uma química que vai fazer com que você emagreça ou empate, enfim. Então, não é um cálculo exato. Eu preciso de 1.000 calorias para viver. Se eu comer 800, vou emagrecer o resto da vida. Não, vai chegar uma hora que isso vai impactar. Mas pensando nisso, então vamos no básico primeiro. Você gasta 1.000 calorias, comeu 1.000 calorias e empatou. Agora, você gasta 1.000 calorias, comeu 800, vai chegar uma hora, você vai começar a emagrecer. Tá tudo bem. Até que seu organismo vai se acostumar Isso. a só receber 800 calorias e ele vai falar, opa, eu preciso me adaptar para poder sobreviver a esse novo estilo de vida, porque senão eu vou entrar em déficit pro resto da vida e eu vou morrer. Exatamente isso. O corpo é inteligente o suficiente para entender que ele não pode o resto da vida. É a gente que faz isso com as nossas finanças de maneira errada. O corpo não. Ele sabe que ele não pode gastar mais do que ele está ganhando. Não vai ter um Bolsa Família depois não vai que ter vai Bolsa complementar. Família, não vai ter auxílio emergencial. E não dá para parcelar em 12 vezes não também. Não dá né? para parcelar. Tipo assim, vou comer hoje um pedaço aqui de doce, mas aí parcela em 12. Tipo assim, pra gordura só entrando na barriga em dezembro, janeiro, fevereiro, não Exato, dá, né? não existe desse jeito. Que então, merda. Assim, o que o corpo vai entender? Que ele precisa se adaptar a um novo estilo de vida, porque ali tá entrando menos calorias. Então, por que a gente fala, nossa, entrei no efeito platô, tô fazendo tudo certinho, parei de emagrecer? Porque quimicamente, você informou seu corpo que o sistema mudou. Imagina que você tinha um Android, agora você tem um iPhone. O sistema, piada interna. Senti uma fagulha aqui de maldade nesse então, comentário. O sistema operacional mudou. Se o sistema mudou e tem uma economia de energia, ele precisa economizar. Porque se ele continuasse no déficit calórico eterno, ele vai parar de gastar suas gorduras, vai parar de gastar aquilo que você está comendo para começar a comer seus órgãos. É literalmente uma autofagia de uma maneira que a gente não quer. Porque ele vai começar pelos músculos, depois ele vai começar a desligar aquilo que gasta muita energia. Então você vai ter apagões, vai ter crises e eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida porque o cérebro não funciona direito, o cérebro precisa de energia, tá? Então funciona desse jeito. Esse é o primeiro ponto que vocês precisam entender pra gente chegar no que pode dar mais resultado e o que não dá, tá? Então é o seguinte, agora a gente fez essa comparação. Imaginou o celular lá ligado, vocês mexendo 8 horas por dia, mesmo falando que não tem tempo pra nada, fica lá 8 horas por dia no celular e carrega 2, 3 vezes o celular no dia. É como se você fizesse 2, 3 refeições principais no dia. E se você não fizesse nada no celular, deixasse ele só ligado, a energia dura mais, você vai carregar o celular a cada 2 dias. Mas ele continuou gastando. É a mesma coisa. Então, vamos supor que você não faça exercício nenhum. Tá lá uma ameba, você só trabalha sentado, não faz nada, sedentário real. Tem um sistema locomotor que Deus te deu perfeito, mas você não usa porque você é um ingrato. E aí, o que acontece? Você vai continuar gastando energia, mas vai emagrecer com muito mais dificuldade. Vai emagrecer com a dieta só? Vai. Então, Isa, o que emagrece mais? Dieta ou exercício? A dieta... Vai ficar pro final? Calma. A dieta vai fazer você emagrecer, mas o exercício é um plus. Então, eu vou explicar. 90% do emagrecimento que a gente tem, ele vem do que a gente come, porque bioquimicamente a gente vai fazer diversas equaçõezinhas dentro do corpo. Então, quando eu como pensando só em calorias, 4 calorias de proteína são as mesmas 4 calorias que vêm dos carboidratos. Então, 1 grama de carboidrato, 1 grama de proteína, os mesmos 4 calorias. Mas a gente tem uma diferença aí.
Como que essa caloria dos carboidratos entra? Ela já entra se lascando, ela já entra oxidando, porque ela entra sendo utilizada já na boca. Porque a gente tem essa saliva, dentro dela a gente tem uma enzima chamada amilase salivar, e ela já vai começar a fazer o processo de metabolismo ali. A proteína não. Por mais que você mastigue a carne, vai virar aquele bolo, tal, que a gente conhece, vai dar aquela nojeira, e vai descer. Lá no estômago que vai começar a degradação para virar aminoácido, tudo, e aí o ácido clorídrico entra em ação. E aí um monte de enzima vai entrar em ação, e aí sim vai começar o processo de metabolismo. Então, ou seja, se o carboidrato é mais rápido, quem vai te dar fome mais rápido? O carboidrato. Então é como se você tivesse com todos os seus aplicativos ligados quando você tá, e mesmo assim tá lá acabando a bateria e você tá ligado ao invés de deixar o celular carregar sozinho, você tá lá mexendo. É igual. Então, comer carboidrato fica nesse mesmo patamar. Você até reabastece, mas logo você vai precisar reabastecer de novo. Quando a gente come as calorias das proteínas e das gorduras, cada 1 grama de gordura, a gente tem 9 calorias, um pouco mais que o dobro de proteínas ou carboidratos, a gente tem essa demora, porque precisa quebrar essa molécula, ela vai virar aminoácido, ou ela vai virar os ácidos graxos, até que tudo isso vire energia, o corpo também vai gastar para conseguir isso. Então, é quase um processo de meritocracia. O corpo precisa trabalhar para ganhar essa energia. Então, não é só a caloria que você come, é o que você come. Então, se você tem ali, coloca comida de verdade, foca nas proteínas que vão te dar mais saciedade. Logo, se você tem mais saciedade, essas gorduras também vão ativar uma leptina, que é um hormônio, por exemplo, da saciedade. Vai te ocasionar ali de comer menos ao longo do dia. Consequentemente, você vai ficar em déficit calórico. Isa, mas não vai chegar uma hora que meu corpo entra no mesmo efeito platô? Vai, mas vai demorar muito mais, porque ele entendeu que ele não precisa das calorias que você ingere para sobreviver. Ele tem a reserva de gordura. E aí entra como se fosse um auxílio emergencial. Dentro da low carb, por exemplo, quando você entra nesse déficit calórico porque está saciada, você vai comer só quando está com fome. Comer uma quantidade está saciando. Não vai ficar ativando a insulina o tempo todo com um pico de glicose no sangue, porque está focado na proteína e nas gorduras. Consequentemente, o corpo vai falar, opa, a gente continuou gastando 1.000 calorias, mas entrou só 800, mas eu sei de onde tirar. Eu não vou precisar ficar esperando a glicose e parar o sistema operacional. Eu posso tirar das gorduras. Quem fez isso foi o sistema químico que a gente tem. Então, por isso que a dieta low carb, cetogênica, que ativa a cetose, faz com que a gente queime as reservas. E aí entra como se fosse um auxílio emergencial. Ou se fosse um carregador de celular, se fosse aquele ultra carregador que faz você carregar mais rápido. É a mesma coisa. Então, vai fazer um processo de aceleração daquela queima de gordura. E aí, o tempo que você vai levar para chegar nessa estagnação, você tem muita banha para queimar aí ainda, tem a pochete para ir embora, tem a barriga. Eu vou falar para vocês, estou nesse processo desde 2019, tive uma gestação no caminho e ainda tenho bastante gordura para queimar. Então, o corpo ainda continua. E aí, a gente entra no exercício. Tá, por que o exercício, então, ele é um plus e não... se eu ficar sem exercício eu emagreço e então não vou fazer exercício. Primeiro, você tem um sistema que foi feito para se mover. Se você não se move e é perfeito, você é ingrato divinamente. Ponto. Não tem essa. Imagina quantas pessoas que gostariam de ter todas as mobilidades que você tem e você não usa. Então, começa por aí. Agora, assim, imagina que você está na low carb, está emagrecendo, não faz exercício nenhum. Você começa a fazer exercício. E ao invés de gastar 1.000 calorias, é só um exemplo as calorias aqui, hein? Presta atenção. Ao invés de gastar 1.000 calorias, você gasta 1.500, porque agora você começou a fazer uma caminhada, você faz musculação. E o corpo, quando a gente faz alguns exercícios como a musculação, ele entra num gasto pós-exercício. Ele continua gastando calorias mesmo após o exercício ter terminado. Isso dura um tempo. E esse tempo, ele vai consumir o quê?
a gordura. Porque você não precisa automaticamente ir lá fazer esse pós-treino e sair comendo. Não. Então ele vai continuar comendo a gordura que está lá. Esse é como se fosse um auxílio emergencial aumentado lá que a gente teve na pandemia. Então imagina que... Super auxílio emergencial. É um super auxílio, exatamente. Então o que aconteceu? Quando você faz um exercício anabólico, que é o caso que vai fazer a musculação, que vai fazer com que você gaste mesmo depois, o músculo continua trabalhando. Você deixou aquele músculo fragilizado, você machucou ele quando fez uma musculação, então ele vai precisar repor. E aí o que ele faz? Ele vai continuar trabalhando o corpo. O corpo, para repor, ele aquela microlesão que você fez, por isso que a gente sente aquela dorzinha gostosa depois da musculação, e aí ele precisa repor. Nisso tudo, a gente gastou mais calorias. Só que se você repõe com qualquer coisa, nem sempre você vai suprir a necessidade que o corpo precisava quimicamente. Agora, se você repõe com comida de verdade, um bom suplemento, e quando eu falo bom suplemento, não é qualquer coisa, é com uma fórmula limpa, tal, o corpo é como se ele desse um match daquilo que eu precisava e continua o teu processo. Agora, se você... eu malhei, eu mereço, vou comer um lanche ali, fast food. O que vai acontecer? Que você, na verdade, ao invés de curar aquela microlesão que você fez na musculação, por exemplo, ou numa corrida, que seja, você está colocando mais inflamação. E aí o corpo, ao invés de recuperar teu músculo, ele para recuperar e tirar as toxinas daquilo que você comeu. Então ele começa a ativar a imunidade. Tem que se dividir, né? Ele tem que se dividir. E isso atrapalha teu emagrecimento, que vai atrapalhar teu sono, que vai atrapalhar teus hormônios, e assim vira um ciclo. E atrapalhar a criação do músculo. E vai atrapalhar também a recuperação muscular. Então, eu faço tudo certinho, mas não emagreço. O que você come? Eu faço tudo certinho, eu malho, mas eu não ganho o músculo que eu queria, não consigo perder gordura. O que você come? O que você faz antes? Você tem um bom sono? Qual é essa dieta aí que você está fazendo? Você pegou da onde isso? Quem foi que te passou? Muitas das vezes a gente tem, infelizmente, nutricionista falando que você comer pão com doce de leite antes do treino, isso é pré-treino. E na verdade você está estimulando sua insulina o tempo todo e vai chegar uma hora que, infelizmente, você vai estar diabético. Porque hoje você é novinho, bonitinho, daqui 30 anos você não sabe o impacto que vai ter isso, porque a gente sabe que o açúcar é altamente prejudicial e causa demência. Então, e aí? Como que vai ser? Mas hoje eu tô bem, tô em forma. Sim, porque hoje você é novo, teu metabolismo tá ok. Ele não tá suprindo nenhum outro defeito de fábrica porque tá envelhecendo. Então, essa é a questão. Então, assim, o que dá mais resultado? Com certeza a dieta. Mas o que dá o plus de você... Todo mundo que quer emagrecer quer acelerar o processo. Então, usa aquele sisteminha chamado locomotor e vai fazer teu exercício. Tá. E se a gente fosse trabalhar com porcentagem, qual você acredita, como você equilibraria essa conta? Você acredita que a dieta é responsável, sei lá, por 90% do objetivo que a pessoa quer ter, e o exercício 10, 80-20, 60-40? Como você colocaria isso para a pessoa que está em casa poder tentar entender de maneira mais fácil? Olha, pelo que eu já li, muitas literaturas, os médicos falam que 90-10. Eu, pelo meu processo, 80-20. Porque por muito tempo eu fiz muita atividade física demais e tinha pouquíssimo resultado. E quando eu consegui ajustar a alimentação, por menos exercício que eu fizesse, eu já tinha resultado. Só que para as mulheres que estão ouvindo, eu falo que o resultado já começa aí 70-30 para a gente que é mulher. Por quê? Porque nós, biologicamente, eu não estou aqui entrando em nenhum mérito de sexualidade, opção sexual e o caralho 4. Biologicamente, nós fomos projetadas para gerar vida, para ficar com a cria, essas coisas todas. Ancestralidade fala isso. E os homens foram feitos para caça, os caras já vêm projetado para sustentar a família, vamos dizer assim. Então, é o protetor. Então, ele vai ter o quê? Ele é mais forte biologicamente. Não que nós não podemos ser. Eu sou um caso que tem 6 quilos a mais hoje de massa muscular do que uma mulher normal da minha idade. Seria, na verdade, um homem.
né? Se a gente fosse colocar nessa proporção. Mas eu tenho certeza que é mulher. Que bom, né? Aqui fica a dica. Mas, é porque então a gente consegue chegar no padrão, mas a gente precisa se exercitar mais regras, com mais regras. Então, assim, eu preciso ser mais regrada para perder gordura, eu tenho que ser mais regrada para ganhar músculo, e eu tenho que ter disciplina nesse ponto, porque senão eu perco muito mais fácil meu músculo e ganho mais gordura com mais facilidade, porque as proporções que a gente tem de testosterona é diferente, então proporções hormonais são diferentes e por isso afeta nosso resultado. Mas que não impede a gente de conseguir. De qualquer forma, é bem mais alimentar. Bem mais alimentar do que, porque é energia. Exercício. Né? Imagina um carro movido a álcool. Aí você vai e coloca a gasolina. Você ferrou o motor do carro, ele era álcool, ele não era flex. Você não ferrou o motor do carro? Então você pode ter o melhor carro do mundo. Se você colocar o alimento errado, ele não vai funcionar. Então você pode ter a melhor condição física do mundo. Se você não se alimentar direito, você não vai conseguir se movimentar da maneira que é necessária. Então, eu quero ter uma performance na corrida. Mas se você não se alimenta direito, como que você vai fazer isso? Se você não dorme direito, você não segue o ciclo direito, você não vai conseguir. Então pode ser que você novinho consiga, mas e depois? O corpo vai começar a te cobrar uma conta. Então funciona assim, é a energia, é o alimento, é aquilo que faz você mover. Então essa é a questão. Lá na frente a conta vem. E para a pessoa que já faz dieta, mas quer dar esse plus, quer amplificar, qual tipo de exercício que você recomenda que a pessoa faça? Porque assim, obviamente que a pessoa tem que gostar do exercício que ela vai fazer. Isso aí é o fator principal. Qualquer exercício que ela faça, se ela gostar mais do exercício X, que ela faça o X, porque vai amplificar o resultado dela. Só que, sei lá, musculação seria melhor para ela emagrecer do que o aeróbico. O aeróbico X é melhor do que o Y. Qual a sua opinião sobre isso? Primeiro eu não vou dar recomendação. Muito importante aqui falar que cada um procure ter o profissional da área, né? Mas eu posso dar uma dica do que aconteceu comigo. Sim. Então, assim, eu ouvi muito um profissional na época que foi meu primeiro personal de academia, assim, falar, o seguinte, pense quando você envelhecer, você quer levantar da cama sozinho? Então você precisa ter força. E o que vai te construir força é a musculação. Ele falava, eu não gostava, gente, porque eu tinha vergonha de fazer musculação. Hoje eu sou apaixonada. Faço corrida e musculação à tarde. Mas que eu não tenho esse tempo. Então, assim, o que vai te fazer lá na frente não depender de ninguém? Cada vez mais as pessoas têm menos filhos, vão ficar sozinhas, e aí, vai depender de quem? Então tem que depender das próprias pernas, da própria força. Então, e o que faz a gente ter mais força, uma coisa muito interessante, onde tem músculo não tem gordura, 2 corpos não estão no mesmo lugar nunca. Né? Isso é física. E onde tem músculo, gasta-se mais energia. Então, eu crio músculo para gastar mais calorias automaticamente. Eu tenho um metabolismo mais rápido e eu vou gastar mais gordura automaticamente. Isso é natural. Você vai sofrer menos. Então, a musculação seria assim, o ideal para todo mundo. Porque é necessário que a gente tenha força. Mas, é igual você disse. A pessoa tem que encontrar aquilo que ela gosta, senão o exercício vira uma punição. Ai, meu Deus, eu tenho que ir para academia. Eu tenho que fazer tal coisa. Você não tem que nada. Mas é legal que você encontre uma atividade que você goste e use a musculação para fortalecer e melhorar essa atividade que você gosta. Então, assim, eu me apaixonei pela corrida e sem a musculação, a corrida não existe. Porque como que a gente previne lesões na corrida? Fortalecendo. Tendo mobilidade. Fazendo alongamento. Essas coisas, todo corredor não gosta de fazer alongamento. A maioria, né? Todo não, a maioria. Sim. Então, assim, eu queria estar correndo, meu Deus, tem que alongar. Então, assim, é necessário. Então, a musculação também é necessária. Bom, tem mais alguma coisa que você queira deixar pro pessoal que tá em casa, o pessoal que tá ouvindo a gente? Mais algum recado, alguma dica? Pra pessoa parar de ser ingrata com o próprio corpo e pensar no seguinte, a casa que a gente é obrigado a morar o resto da nossa vida é o corpo. Então faça a melhor casa, coloque a melhor energia
invista na sua casa da melhor forma. Se você precisa ter pilastras que sejam fortes e que vão te deixar por mais tempo em pé, invista nelas. Se você quer uma energia boa na sua casa, invista na melhor alimentação. Então, pare de ser ingrato com o que é perfeito, que é o nosso corpo, e pare de reclamar. Só faz. Vocês ouviram os seus bandos de ingratos. É basicamente isso. Então, vamos deixar aí suas redes sociais pro pessoal aí que gostou do episódio, que caiu aqui de paraquedas e quer seguir você, quer ouvir mais sobre o que você tem a dizer. Onde o pessoal te encontra? Qualquer rede social colocar eu, Isa Domingues, já acha. Consegui mudar praticamente todas, então LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, todas conseguem achar por aí. Teve uma Isa Domingues que chegou antes, né? Mas então eu enfiei eu, na Isa minha Domingues, frente. só você. Né? Só eu. Só você. Bom, quem quiser me achar também, meu Instagram é @eucarlos.castro. Agradecer ao nosso digníssimo PI Produções, do @PIFoto, que veio aqui ajudar a gente a produzir esse podcast. E agradecer a todos vocês. E vamos pro próximo episódio, né? Assistam, ouçam e comentem. Deixem lá seus comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram, pra gente ter esse norte aí, se a gente continua, se a gente para. Não, a gente não vai parar mesmo, com a opinião ao contrário. Exatamente. Mas se você não gostou, pode deixar sua opinião. É tipo Cuba aqui, Coreia do Norte, a gente pega e bloqueia, exclui e elimina, manda matar. Mentira. Não? Mas obrigada. Tchau. Tchau.